Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para mais um vídeo no meu canal e este canal tem um objetivo de te ajudar a subir de nível em todas as áreas da sua vida. Por isso que aqui eu trago devocionais que eu faço, eu trago mensagens falando sobre liderança, sobre finanças e eu vou mais para frente estar falando sobre outras áreas. Tem vídeos falando sobre libertação e cura, mas hoje, especificamente neste vídeo, que não é um devocional, mas é com base num devocional que eu fiz, eu quero compartilhar algo que Deus ministrou profundamente ao meu coração, tendo em vista coisas que aconteceram na minha vida e que geraram feridas, geraram traumas, mas que neste dia especificamente Deus falou comigo de uma forma muito profunda e eu pensei, eu não posso deixar de compartilhar isso não apenas com as pessoas que estão inscritas no meu canal, mas com todas as pessoas que receberem esse vídeo que depois eu vou compartilhar, ou com quaisquer pessoas que sejam, porque certamente tem pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. E eu quero te dizer, não tem um tema específico, mas tem um texto, com certeza, porque Deus ele falou comigo especificamente num texto. E esse texto é o do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, dos versículos 1 ao 6. E eu vou ler ele aqui. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Porém Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Olha só, vamos entender um pouco aqui o contexto da situação em que estava Jesus. Jesus ele estava vindo assim de uma temporada de milagres, de curas poderosa. Antes desse texto aqui, você vai ver ali na segunda metade do capítulo 5 de Marcos, que Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, 12 anos com um fluxo de sangue, e também ressuscitou a filha de Jairo, que tinha 12 anos de idade. Então foi algo poderoso e Jesus mexeu ali com muitas pessoas as quais viram aquelas situações. E aí Jesus ele partiu daquele lugar e ele vai para a cidade dele, para Nazaré. E ali ele começou a ensinar na sinagoga, como de costume, chegava numa cidade e ele começava a ensinar no sábado numa sinagoga. E as pessoas ali se maravilhavam ao ouvir aquelas palavras maravilhosas, poderosas, as quais elas nunca tinham ouvido antes. E ali na sinagoga, os religiosos ficavam assim: poxa, de onde vem isso? De onde vem tanta sabedoria? Porque eles nunca ouviram algo daquele jeito. E eles se maravilhavam também pelos sinais que Jesus fazia. Daí começaram algumas críticas. Eles começaram a falar: poxa, a gente conhece ele. Não é esse aí o filho do carpinteiro, José? A gente conhece a família dele. A gente conhece a história dele. Nós vimos quando ele era menino aqui. Conhecemos os irmãos, conhecemos as irmãs de Jesus. Olha só, não vamos dar crédito para ele porque olha de onde ele veio. Olha aqui a nossa aldeia, tão pequenininha, tão pobre. Olha, ele vai fazer essas coisas? Não, isso aí não tá certo, isso aí não.
Quem é ele? Quem é Jesus para falar e fazer essas coisas? Olha só, mesmo depois deles terem se maravilhado com aquilo que Jesus falou e fez, eles levantaram esses questionamentos. Quem é ele para fazer tudo isso? Quem é ele para falar essas coisas maravilhosas? Ele não é ninguém. Olha só, meu Deus. E ali, Jesus não pôde fazer milagres. Ele curou apenas alguns poucos enfermos, que foram inclusive, certamente, né, eu entendo assim, foram pessoas que deram crédito àquilo que Jesus falou, e elas foram e procuraram Jesus. Jesus impôs as mãos e elas receberam a cura de que necessitavam. Mas o que me chama a atenção é que no versículo 6, a palavra diz que Jesus se admirou da incredulidade deles. Poxa, ele ficou espantado com a incredulidade daquele povo. Incredulidade por quê? E aí Jesus diz antes aqui, né, no versículo 6, diz para eles: não há profeta sem honra que não seja na sua casa. Olha, vocês não estão honrando aquilo que Deus ele faz através da minha vida. Vocês não me honram. Então, na minha casa, na minha terra, entre os meus parentes, eu não tenho honra. Era isso que Jesus estava falando. Mas tipo assim, Jesus não estava reclamando. Jesus estava dizendo para eles como é que era a disposição do coração deles. E no verso 6 mostra que ele se admirou da incredulidade deles, só que aí vem o ponto ali de disruptivo. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Meu Deus! Aqui o Espírito Santo mexeu comigo para mostrar que Jesus ele estava focado na palavra de Deus e no propósito de Deus e não na opinião e crítica dos outros. Olha só! Agora pensa só um pouco comigo. Imagina se Jesus ele abrisse o seu coração para receber a crítica daquele povo, para receber as palavras negativas daquele povo. Quem é esse? Olha só de quem ele é filho. Olha só de onde ele veio. Não, a gente sabe a casa que ele cresceu. Não, ele não é nada. Ele não é ninguém para fazer essas coisas aí. Imagina se Jesus abrisse o coração para receber essas palavras. O que teria sido de nós? Meu Deus! Jesus não teria entregue a sua vida. Mas Jesus estava focado na palavra e no propósito que o Pai tinha para a vida dele. Não naquelas palavras. Por isso, ele não se deteve naquele lugar. Ele viu que ali a missão dele já tinha terminado ali. Poucas pessoas receberam, creram. Aí o que ele foi? Ele foi para outras aldeias circunvizinhas, né, ao redor, para ensinar. Ele foi para lugares em que as pessoas tinham uma disposição de coração contrária daquelas pessoas que criticaram ao Senhor Jesus. E aí o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Algo muito profundo. Por quê? Porque, como boa parte dos brasileiros, passou por abuso espiritual, abuso dentro da igreja. É algo até complicado de falar. Eu não vou me deter aqui naquilo que aconteceu, mas resumidamente, eu e minha família passamos por isso. Abuso espiritual de líderes sobre nós, nas nossas vidas. E que gerou feridas, como eu falei no início, gerou traumas, mas nós liberamos o perdão. Se você for olhar o devocional de número 20, você vai ver que eu falo sobre retribuir aos outros aquilo que eu recebi do Pai. Diz respeito à minha vida, porque eu liberei perdão para essas pessoas. Ok, e vira a página. Mas algumas coisas ficaram dentro de mim. Eu deixei de ter aquele sentimento de vitimismo, porque eu sei que eu não sou vítima, eu sou filho do Deus vivo e verdadeiro. Mas algumas coisas ficaram. E algumas delas foi o quê? Eu me oferecer para ajudar as pessoas.
Como assim, Carlos? Antigamente, eu via uma determinada necessidade, ou na igreja que eu era, ou em outra igreja, ou pessoas, e eu me dispunha em ajudar aquelas pessoas. Poxa, ô pastor fulano, pastor ciclano, eu tô vendo que o senhor tem essa necessidade aqui, e eu tenho conhecimento nessa área, não quer que eu ajude? Eu posso ir, eu posso ministrar, eu posso pregar, posso cantar e tal. Só que isso levantou da parte do coração dos críticos algo. Poxa, esse cara é um caçador de oportunidades. Esse cara é um oportunista. Ele tá querendo fazer o nome dele. Ele tá com segundas intenções. Entendeu? Em algumas situações até eu fui cortado. Tipo, o que era o meu pastor, de eu chegar para ele e compartilhar assim, poxa, tal pessoa, tal igreja tá com uma necessidade assim, e eu tô a fim de ir lá e abençoar, compartilhar e ajudar tal. Opa, não vai. Não. Teu foco é aqui, sendo que aqui, no lugar que nós estávamos, não havia aquela necessidade. Assim, aquela necessidade estava suprida. Eu poderia tranquilamente ir lá, mas não, fui cortado. Não. Entendeu? Tipo assim, não, você não é o pastor, né? Ou, não, deixa, senão podem te pescar para lá. Olha só, eu considero isso algo muito pequeno, sabe? Mas isso aconteceu comigo, aconteceu com milhares de cristãos, e é até interessante que eu estava pensando nisso, porque nessa questão de abuso espiritual, o abuso feito por líderes, e olha só, não é apenas por líderes cristãos, e não é apenas na igreja evangélica, em todas as confissões religiosas, em todas as religiões tem pessoas assim, é coisa do ser humano. E como eu falei, não é só dos líderes para liderado, mas também os liderados cometem abuso com os seus líderes também, tá? Mas o que a gente mais ouve é dos líderes, né? Pastores com suas ovelhas. E estima-se hoje que a mesma quantidade de pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas é a quantidade que está fora, que está ou desviado ou desigrejado, ou como um amado irmão e amigo, ele não gosta do termo desigrejado e ele chama de destemplado. E ele vai ver esse vídeo, depois ele vai falar comigo. Enfim, então temos hoje aí cerca de 40 a 60 milhões de evangélicos no Brasil. Então há esse estudo de que a mesma quantidade está fora das igrejas, ou que foi para outras religiões, se converteu a outra coisa. Enfim, por que isso? Abuso. Como eu falei, eu passei por abuso, pessoas próximas também passaram por abuso, e eu poderia tão somente ficar estagnado, mas eu nunca quis ficar estagnado, apesar de triste, né? Apesar de algumas questões, eu não fiquei estagnado, mas algumas coisas foram paralisadas da minha vida, e uma delas foi essa que eu falei. Poxa, ficar pensando, focar na opinião do outro, focar na crítica do outro, né? De não me dispor em ajudar, porque talvez viesse uma crítica. Poxa, não, mas o Carlos está indo lá por causa disso, o Carlos está indo lá por causa daquilo, né? Poxa, calma aí, eu só quero ser um instrumento de bênção para quem quer que seja, não apenas para minha igreja local, mas para qualquer pessoa e qualquer igreja, se assim for a direção do Espírito Santo. E olha, o que o Senhor ministrou ao meu coração aqui. Eu não posso ficar focado na crítica ou na opinião alheia. Não posso. Porque independentemente de qualquer coisa, vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai dar opinião, vai ter gente que vai falar coisinha aqui, coisinha ali. Como eu falei, é coisa do ser humano, é natureza pecaminosa, porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo não faz isso. Quem foi que fez isso aqui com Jesus, que a gente leu aqui?
religiosos. Os religiosos são expertos em fazer esse tipo de coisa. Mas aquela pessoa que tem intimidade com Deus não perde tempo fazendo isso. Por quê? Porque ela quer estar com o Senhor, ela ama o Senhor e quer glorificar o nome do Senhor. Então o que eu recebi da parte de Deus aí? Eu devo estar aberto a ser um instrumento de bênção na minha geração. Eu devo estar aberto em até oferecer a minha ajuda. É claro que não vai ser assim no oba-oba, mas eu vou buscar a direção do Espírito Santo. Se eu vi uma necessidade na minha igreja ou na igreja de quem quer que seja, eu devo me dispor a fazer o quê? Espírito Santo, você quer que eu vá lá e ajude nesse determinado lugar? Quer que eu supra essa necessidade? Porque eu tenho conhecimento naquela área, eu tenho a experiência. Você quer que eu vá lá e faça? Você quer que eu procure a determinada pessoa e ajude ela na situação que ela está passando? Então é isso. Jesus não se deteve mais em Nazaré. Jesus saiu para outras aldeias porque ele sabia que havia necessidade nas aldeias circunvizinhas e ele foi lá para ensinar. E assim eu não posso ficar parado, não posso mais ficar parado ou travado nas minhas feridas ou nos meus traumas, achando que se eu der um passo, alguém já vai levantar assim o radar e vai falar: o Carlos é um oportunista. O Carlos está querendo aparecer. Olha, o Carlos, ele está querendo sei lá o quê. Sei lá o quê. Não, eu não posso ficar parado nisso. Mas eu tenho que me mover primeiro, de acordo com a direção do Espírito Santo. Mas eu vou ver uma necessidade existente. E aí eu tenho que estar com o coração aberto para buscar de Deus o sim ou o não para eu ir naquele lugar. Olha, eu quero dizer para vocês que foi essa palavra, essa mensagem, isso aqui foi um devocional que eu fiz nesta manhã. Essa foi uma mensagem libertadora para mim. Essa foi uma mensagem que trouxe cura ao meu coração. Foi por isso que eu disse, eu não posso ficar com isso guardado para mim, mas eu tenho que compartilhar, porque eu sei que há pessoas, tanto pessoas do meu círculo, pessoas para que eu vou compartilhar, outras pessoas que eu nem conheço e que vão ler essa mensagem. O Espírito Santo vai fazer chegar essa mensagem e pessoas que precisam ouvir. Então eu não posso guardar para mim. Eu tomei uma decisão. Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu tenho que compartilhar. Também tem um outro vídeo, antes do devocional, eu tenho um vídeo no meu canal que é sobre liderança. Compartilhe o seu potencial. Eu falo sobre isso. Então essa mensagem, eu não sei se é uma mensagem, é um devocional, é algo que Deus falou comigo. Então isso que Deus falou comigo através da sua palavra, eu não posso guardar para mim. Eu tenho que compartilhar contigo. Porque você pode estar com o mesmo sentimento que eu estava. Você pode ter passado por situações de abuso na igreja, ou qualquer tipo de abuso, e você está preso no trauma. Mas eu quero te dizer, você não precisa ficar preso nesse trauma, você não precisa ficar presa nessa ferida. O Senhor te diz que você é livre em Cristo Jesus. Então, viva como uma pessoa livre em Cristo Jesus, porque foi para a liberdade que Ele te libertou, para a liberdade de filho de Deus. Eu não estou mais preso, eu estou livre, não há mais esse peso no meu coração. E é interessante que a minha esposa, ela sabe definir essas coisas muito melhor do que eu, porque eu sinto as coisas, eu sei daquilo que me trava, mas eu não dou nome para isso. E um dia a minha esposa sentiu no coração dela a necessidade da gente ajudar uma igreja de uns amigos. E quando ela falou aquilo comigo, eu falei, eu não tenho a direção de Deus, eu vou orar. Vou dizer, não orei muito não. Aí ela falou, eu vou.
falei, não, mas eu não quero que você vá sozinha. Então claro que eu vou te levar, é óbvio. Fui, estive lá com ela e tudo mais, mas ainda com uma resistência no meu coração, sabe? Mas depois que eu recebi essa palavra aqui dentro de mim, no meu espírito, na minha alma, eu pensei, eu não posso ir mais de coração fechado, eu preciso ir para fluir no rio do Espírito Santo, para fluir naquele lugar, porque eu sei que o Senhor quer usar a minha vida para abençoar as pessoas que estão naquele lugar, ou em qualquer lugar que Ele me mandar, ou que pessoas que surgirem e falarem, Carlos, eu preciso da sua ajuda, eu preciso estar com o coração aberto para ouvir do Espírito Santo e para dizer sim para o Espírito Santo, porque assim como certamente você, eu já disse muitos nãos para o Espírito Santo, e sabe qual foi a consequência? Quebrei a cara, me ferrei, popularmente falando. Mas foi o propósito de Deus? Foi a vontade de Deus? Não, foi a minha. Por isso que depois eu colhi as consequências, mas não é o que o nosso Pai quer para nossas vidas. Por isso eu quero te dizer, não esteja focado na opinião dos outros, não esteja focado na crítica dos outros, esteja focado na palavra que Deus já te deu ou que está te dando, e esteja focado no propósito de Deus para a sua vida, porque isso é maior do que qualquer opinião e qualquer crítica. Faça como Jesus. Criticaram? Ficaram falando um monte de besteira? Tudo bem, são religiosos. Perdoa e dê o próximo passo. Não fique parado. Vá, caminhe, porque há lugares e há pessoas que precisam de você, que precisam daquilo que Deus colocou na sua vida e que o Senhor quer te usar nesses lugares e na vida dessas pessoas. E vai ser poderoso. Imagina se Jesus desse ouvidos para aquelas vozes. Não, ele continuou dando ouvidos à voz do Pai. E essa é a mensagem que o Senhor tem para nós aqui, nesse momento. Dê ouvidos para a voz do Pai e continue focado na palavra e no propósito de Deus. Amém? Então, eu te peço, se inscreva no canal, deixa o like se essa mensagem fez sentido na tua vida e também o seu comentário acerca do que Deus ministrou ao seu coração. Compartilha. Essa é uma palavra que não pode deixar de ser compartilhada, hein? No nome de Jesus. E ativa as notificações para que você seja notificado sempre que sair um vídeo novo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.